Oiê, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, sejam felizes, né? Então, gente, né? Me perguntaram por que eu resolvi fazer essa série de vídeos agora, que se é como uma espécie de vingança ou porque eu nunca realmente superei. Não, não é nem por vingança, nem porque eu já não tenha ficado madura o suficiente para me recuperar, né, para deixar esse trauma de lado. Mas eu acho que esses vídeos eles vão servir como que um aviso, porque eu acho que assim como eu, né, eu me separei, fiquei sozinha com as minhas filhas, existem muitas mulheres assim, né, procurando um ponto de apoio, procurando fazer parte de algo, e quando vê alguma perspectiva que acham que é boa, entram de cabeça assim como eu entrei, né? E demorou tempo para a ficha cair e eu ver que tudo aquilo que havia sido prometido para mim não estava sendo cumprido e que não era nada daquilo. Então nós vamos sim dar continuidade aos vídeos. Os vídeos eles ficam um pouquinho mais longos, eu espero que vocês tenham paciência, porque eu disse que eu ia ir contando conforme eu fosse me lembrando, até porque eu não vou contar coisas somente a meu respeito, mas tem coisas que eu ouvi falar que hoje eu penso assim e acaba me assombrando, né? Então é importante a gente relatar como que as coisas funcionam quando você está dentro de uma seita, como que as coisas elas funcionam, até porque sempre, né, gente, que nem eu digo, você estuda a Bíblia, né, mas você entra para dentro dos livros que são escritos por eles. Os livros que nós estudamos, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, eu acho que foi o primeiro livro que eu estudei. Tudo que está escrito ali nas páginas daquele livro, sempre tem textos, então você lê, né, as páginas, tem as perguntas, você responde aquilo que você achou que está correto. Quando o seu instrutor vem para te dirigir o estudo bíblico, ele sempre vai te mostrar, olha, mas a Bíblia fala isso. E ainda te mostra textos complementares para dar um embasamento bem correto ali de que aquilo realmente é a verdade. E você vai acreditando, porque afinal de contas é a Bíblia que diz, né? E em todo o mundo a Bíblia é conhecida como um livro sagrado, não é verdade? Então a gente realmente acredita. Então, gente, o que eu me lembrei mais, assim, porque o último vídeo eu quero falar realmente do ápice, né, que foi quando eu comecei a acordar e realmente resolvi me afastar. Como que foi esse afastamento, como que se deu tudo isso, né? Mas tem uma das coisas aqui que eu gostaria de mencionar para vocês hoje. Eu falei bastante a respeito lá do tratamento dado às minhas filhas, mas eu sempre fiquei sabendo assim de outros relatos. Por quê? Né? Porque a Bíblia diz, eu não me lembro direito o texto agora, nem faço questão, mas a Bíblia diz que os filhos eles são uma herança. Se eu não me engano é Salmo 127:3 que diz, ou 123:7, que a Bíblia diz que os filhos eles são uma herança da parte de Deus, né? Então, com certeza, assim como fala lá da esposa, né, que é o vaso mais frágil, como se fosse de cristal, tem que ser cuidado. A respeito dos filhos também fala que os filhos eles são uma herança da parte de Jeová. Então, quando a gente é pai, nós estamos recebendo uma herança da parte de Deus. E quando se recebe uma herança, essa herança com certeza tem que ser bem cuidada, não é verdade? Mas também, pelas coisas que a gente vê acontecer dentro da congregação, não é bem assim que funciona. Então, alguns relatos que, quando eu estava dentro da congregação, eu fiquei sabendo. Tinha um servo ministerial na época, ele tinha 2 filhos, 3 na época já, ele tinha 3 filhos e ele tinha uma menina, né, em época escolar também, que é um grande problema, porque é uma época que nossos filhos vão querer experimentar algumas coisas, né? E ele, ao buscá-la na escola, ele ficou sabendo, ele viu ali que ela tinha um namorico lá de colégio, e ele avisou para ela que aquilo ali tinha que acabar, né? Que ele não queria mais que ela ficasse ali com um namorico com aquele menino. E na próxima vez que ele foi buscar ela, lá estava ela de novo, né? De namorico com aquele rapazinho. E ele levou ela para casa, ela já sabia, né, o que iria acontecer. Ele chegou em casa, ele se trancou no quarto com ela, ele pegou uma cinta e ele bateu tanto nela com a cinta que a cinta arrebentou.
né? E ele pegou outra cinta. E a mãe dela, conivente com aquela situação, não fez nada, todo mundo escutando. Imagina os gritos dela na vizinhança. Eu não sei como é que ficou, como é que eles ficaram sendo conhecidos na vizinhança pela surra que ele deu na filha dele, né? E ele disse que essa surra ele salvou, né? Quando ele deu essa surra nela, ele salvou a vida da filha dele, né? Porque a filha dele se endireitou, resolveu se batizar, conheceu um irmão, se casou e tudo mais, né? Então, ao mesmo tempo que eles dizem que a Bíblia mostram pra gente que os filhos eles são uma herança, eles mostram também que nós devemos castigar o rapaz segundo o caminho que é para ele, né, para que ele se vá bem. Então, quando seu filho faz alguma coisa errada, o seu filho tem que ser punido. E não foi só esse relato que eu ouvi relato de um que já era ancião, né? Inclusive a filha dele até realmente resolveu sair de casa, ela não ficou em casa. Ela também, quando ela se rebelou e disse que não queria mais, antes dela sair, né, ele exemplou a filha dele, ele deu uma surra nela. E essas meninas, elas eram jovenzinhas, 14, 15 anos, e elas apanharam muito dos pais. E eles estavam seguindo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jeová diz, que tu tem que fazer com o teu filho. Tu tem que fazer isso com o teu filho, né? E essa foi uma das coisas que me fez eu me separar. Por quê? Porque a Gabriela, em idade escolar, a primeira vez que ela provou vinho na vida dela, porque a gente nem tinha bebida em casa, ela entrou em coma alcoólico, né? Quando eu cheguei em casa, a Paola, uma vizinha avisou, porque ela desmaiou e a gurizada se ausentou, que estavam bebendo ali com ela. Uma vizinha, graças a Deus que tinha bastante filhos, avisou a Gabriela, levaram a Gabriela para casa dela, deram um banho que não funcionou, a Gabriela continuava ali mal. Então, quando eu cheguei em casa, o circo estava armado, e como a Gabriela ela gostava de afrontar, né, já tinha sido avisado para ela que a próxima vez que ela aprontasse, ela teria que sair de casa, né? E assim se deu. Em vez de enrolar, eu vou dizer para vocês que foi isso que aconteceu. Eu cheguei em casa, a Gabriela estava deitada, a Paola chorando, as roupas da Gabriela estavam molhadas na porta, eu não sabia mais nem o que estava acontecendo. Aí a Paola falou, chorando, né? Não manda ela embora, por favor, não manda ela embora. Meu Deus, o que aconteceu? Fui lá olhar a menina, ela daquele jeito. Daí chamei uma irmã que me dava muito bem com essa irmã, ela me socorreu, veio de carro, nós levamos a Gabriela para o hospital. Meu marido foi junto, mas depois ele me deixou sozinha lá no hospital com ela. E, como sempre, né? Abriu a carteira e me deu dinheiro e disse, depois que ela estiver bem, tu vai para casa com a tua filha. Né, eu me lembro que eu saí meia-noite do hospital com a Gabriela, naquela época não tinha Uber, mas tinha táxi na frente do hospital, nós pegamos um táxi e viemos embora. No outro dia a gente chamou o pai dela, eu com meu coração muito apertado, né, porque ele só olhou pra mim, gente, e falou assim, ó, tu já sabe. Né? Tipo assim, eu já tinha avisado que se ela continuasse aprontando, ela teria que sair de casa. Então eu achei assim uma estratégia, né? Chamar o pai dela e pedir para ele, por favor, leva ela para passar um tempo contigo, para te poder cuidar dela, porque aqui ela tá envolvida com umas pessoas que não devia, né? Essas pessoas que não devia, não eram pessoas que não devia, eram adolescentes que nem ela. Mas na minha visão cega, né, de a lavagem feita já, eu acreditava que ninguém no mundo prestava, porque é isso que é passado, né, que ninguém, fora você que é testemunha de Jeová, ninguém presta, a não ser aquelas pessoas que aceitam as palavras da Bíblia, que venham a ser um estudante, venham entrar para dentro da organização. Fora isso, ninguém presta, é a separação das ovelhas e dos cabritos, né, todos que estão dentro da congregação, que são testemunhas de Jeová, são as ovelhas, e aqueles que estão de fora são os cabritos. Vez por outra, algum cabrito vem para dentro da congregação e consegue ser moldado e se transformar em ovelha, aceita as verdades bíblicas, né? Então foi isso que aconteceu. Uma das primeiras coisas que aconteceu de errado com a minha filha, então, né, foi eu ter que ajudar a arrumar as roupinhas dela e entregar ela na mão do pai dela, né? Aí meu casamento já começou realmente a ir por água abaixo. Em seguida a Paola entrou em depressão, em seguida a Paola saiu de casa, porque desde que elas nasceram, elas nunca tinham se separado uma da outra, né? Elas estiveram sempre juntas, né? Ela foi morar com a avó dela, a rica avó paterna,
que acolheu ela na casa dela, ela continuou na mesma escola, depois a madrinha dela, a Ana Otília, visto que ela estava com a nota muito baixa, trocou ela de escola e assumiu que ela realmente ia estudar, ia conseguir passar, né? Então, eles cuidaram da Gabriela nessa parte era a parte que eu deveria estar fazendo e eu fiquei ali, estava casada, eu tinha que ser submissa ao meu marido, né? E isso me dói até hoje, eu não ter conseguido defender minha filha e ter dito não, ela vai ficar aqui do meu lado, né? O interessante desse vídeo, gente, é que eu tô assumindo a minha responsabilidade, a responsabilidade que eu tive, né? Os erros que eu cometi, né? Porque a lavagem que fazem em você é muito grande. Você não pensa que é só o estudo bíblico e você se transforma em testemunho de Jeová. Você tem, toda semana você tem atividade, o estudo de livro num dia, aí depois tem a reunião de serviço, mas não sei o que, depois tem serviço de campo, depois tem a reunião de domingo com discurso e sentinela, e aquilo ali sempre você martelando, mas eu não achei certo, eu só não tinha voz ativa para ir realmente contra o que ele estava me obrigando a fazer, e aquilo me doeu tanto que a partir dali eu comecei a chorar. Todos os dias eu chegava do serviço, eu me deitava, eu não queria mais jantar, né? Eu me deitava, eu ia pro meu quarto, tomava banho, me abafava e ali eu ficava e eu chorava porque eu pensava, onde é que ela tá? Né? Será que ela comeu hoje? Será que ela bebeu? Será que ela tá bem? Será que ninguém fez nada para ela? Então, bem dizer, a Gabriela, com 14 anos, ela foi expulsa, né, de casa. A minha herança, a herança que foi dada para mim, porque ela não era filha dele, foi tirada de mim. Depois, mais tarde, quando eu resolvi sair da congregação, que eu pedi dissociação, que eu me cansei de tudo aquilo, o ancião presidente da congregação veio me dizer que nunca concordou com o que o Luiz tinha feito em expulsar a Gabriela de casa. E isso depois, bem depois, quando o nosso casamento já tinha fundado e quando eu já estava com mágoa passando do topo da cabeça, ele teve a coragem. Só que ele, como ancião presidente da congregação, ele poderia muito bem ter chamado meu marido, que era ancião na época, e ter dito para ele, ó, tu estás errado. A Bíblia fala isso, mas não diz que tu tem que expulsar o filho de casa. Então tu tá expulsando. A partir do momento que ele casou comigo, sabendo que eu tinha as duas meninas, ele tinha que assumir as duas meninas também. E eu me lembro que nesse dia que a Gabriela tomou o porre, ele falou que nunca os filhos dele tinham feito ele passar tamanha vergonha. A única coragem que eu tive de dizer para ele é que ele não tinha criado os filhos dele, que ele nunca tinha convivido com um adolescente em casa, porque quem criou os filhos dele foi a Ruth, a esposa dele, e o padrasto, o João. E o João sofreu todas as consequências de dois adolescentes que não eram filhos dele em casa, tá? E o João aguentou firmemente, tanto que quando o Anderson casou, o nome que vinha no convite de casamento era o nome do padrasto e não o nome do pai dele. Tanto que a minha ex-sogra, ela ficou ofendida. O nome do pai deles não tá ali, eu não vou, mas era a consideração do menino por quem realmente criou e ajudou a educar, né? Então ele, sendo ancião, ele seguindo as verdades bíblicas, isso ele não fez. Então um mundano conseguiu fazer bem melhor que ele, né? Então essas eram as verdades bíblicas, né? Então, para vocês verem, tudo que os nossos jovens muitas vezes tinham que aguentar dentro da congregação, e quando os jovens faziam alguma coisa assim, também ficava aquele tititi, né, dentro da congregação. Não tem fofoca? Tem sim, gente, muita fofoca, né? Tem muita fofoca dentro da congregação, todo mundo falando que as minhas filhas não eram boas associações, e muitas coisas ainda eu aguentei das pessoas falando a respeito das minhas filhas, delas não serem boas associações. Porque meu filho tá na verdade. Porque isso e aquilo, né? Aqueles jovenzinhos que todos aprontavam pelas costas de todo mundo aprontava, né? Só que as minhas filhas aprontavam e realmente mostravam, né, gente? Então isso aí foi uma das coisas que me doeu muito, né, o que acontecia com os jovens dentro da congregação. Uma outra coisa também, gente, que eu sempre fui muito perseguida, que nem eu já falei, eu não sou uma pessoa mirradinha, né, magrinha, nunca vou ser, sempre fui muito faceira e gostei de me vestir bem. E tinha uma irmã que na época
ela cavou um casamento lá, vamos dizer assim, porque ela pegou lá um bebum, dirigiu o estudo e transformou ele até num servo ministerial, que eu acho que ele nem tá mais dentro da organização, e casou com ele lá. E ela tinha tantos ciúmes dele que era assim, todas as vezes que eu botava o pé pra dentro da congregação, era ela me olhando da cabeça aos pés. Terminava a reunião, ela me chamava num canto pra me falar. Quer minha roupa isso, quer minha roupa aquilo. Se fosse hoje em dia, eu vou falar bem a verdade pra vocês, daria um soco na cara dela e sairia andando. Né? Mas naquela época eu achava que ela estava certa, né? Tava sempre cada vez me encolhendo mais e me tornando uma ameba, vamos dizer assim. Era isso que eu estava me tornando dentro daquela congregação. De toda hora vinha... Você não podia, no verão, nem mesmo usar um vestido de alcinha. Deus o livre, uma irmã. Olha lá, a irmã chegou com um vestido de alcinha. Olha, imagina você não podia mostrar seus braços. Sabe, eu tinha essa mania de fazer vestidos longos, bonitos, né, fechadinho aqui, mas tinha uma alcinha, era calor, mas eu tive que modificar todos os meus vestidos, então eu usava aqueles vestidos e tinha que colocar alguma coisa por cima, né, gente, porque mostrar os braços é muito feio, né, você é muito desvalorizado dependendo da roupa que você usa dentro da congregação, né. Então, assim, todas as vezes aquela irmã me chamava e me enchia o saco. Depois que eu saí da congregação, uma vez eu encontrei ela no centro, eu acho que ela já tinha virado tanto a cabeça por correr atrás daquele homem que era mais novo que ela tava com uma sainha tão curta que nem eu nunca tinha tido coragem de usar, né? E me deu vontade de dizer pra ela, ué, o que houve contigo? Né? Todo aquele pudor, toda aquela coisa que não podia, agora tava ali usando uma sainha bem curtinha pra poder ficar com o marido, né? Mas eu acho que não estão mais juntos, nunca mais vi, graças a Deus, e eu acho que não estão mais juntos. Outra coisa, gente... Então, isso era o que os jovens passavam, né? Só para complementar um pouquinho a respeito do que eu falei no vídeo passado. E a minha filha foi embora de casa com 14 anos, né? Minha filha foi embora de casa com 14 anos. Mas tem outros episódios, mas aí eu vou deixar pro próximo vídeo, que daí aquilo já foi assim o que eu já não aguentava mais, né? Já não tava mais suportando, né, tantas coisas que aconteciam e tantas coisas que me exigiam e que eu acabava fazendo contra as minhas próprias filhas. Né? Depois a Paola foi embora de casa, disse que não queria mais, e assim foi. Acabou ficando só eu e ele dentro de casa, e eu muito infeliz, sem as minhas filhas, sem os meus parentes, né, porque você é incentivado a deixar a pessoa... Não é da verdade, principalmente a minha mãe, que sempre teve uma pegada espírita. Minha mãe sempre benzeu, a minha mãe... Eu acho que com muita fé, porque ela era muito procurada, né? As pessoas acreditavam nas benzeduras dela para cobredo, assadura. A casa da minha mãe vivia cheia de gente, né? Quando ela podia, ela benzia muito e aconselhava as pessoas e dava chá, né? As pessoas procuravam ela, então assim, tipo a minha mãe pra lá, uma vez ela me deu um casaco e eu tive que jogar o casaco da minha mãe no lixo, porque imagina, minha mãe era espírita, os espíritos ruins vinham todos juntos, né, eu poderia até sofrer altas consequências, morrer, alguma coisa assim, tive que botar o casaco que a minha mãe me deu fora. Minhas irmãs quase não iam mais lá em casa, né, tinha uma irmã que era uma ex-testemunha de Jeová, então ela não me visitava. A minha outra irmã, a Neiva, vivia a vida dela também, né, eu era uma das pessoas que eu ligava de vez em quando e desabafava com ela, conversava as coisas com ela, né, na época da separação ela ficou bem por dentro, e eu ligava para ela e conseguia conversar com ela, né? Então, assim, era minha família lá e eu cá, né? Com aquele monte de gente ali que, na realidade, não eram nada meus, né? E eles dizem ali que todo aquele que deixar pai, mãe, receberá 1000 vezes mais pai, mães, irmãos, tios, tia, tudo dentro da congregação, né? Para você ficar ali bem cercado, né? Para você não ter uma visão diferente do mundo, né? Amigas e amigos que eu tinha antigamente, então nem pensar, né? Eu acho que isso é feito para que as pessoas não... as pessoas que estão de fora muitas vezes têm uma visão mais clara que a tua e podem te alertar, então você não é incentivado a ficar ali junto com aquelas pessoas, né? Meus chefes que me conheciam desde de pequeno, um dos filhos dele
deles casou, né? E eu fui no casamento mesmo, sendo irmã, mesmo sendo testemunha de Jeová. Eu me lembro que no dia um dos anciãos assim, tu já pensou se o Armagedão vem hoje e tu tá lá no meio daquele monte de gente? Aí ele ia ir no Big, eu disse pra ele, tu já pensou se o Armagedão vem hoje, tu também vai estar lá no Big, no meio daquele monte de gente estranha, talvez tu vai morrer também, entendeu? Porque é bem assim, a tua vida é controlada de cima, é de cima que a tua vida é controlada, né? Tudo que acontece, os anciãos têm que saber, de alguma forma, eles te controlam em tudo. Outra coisa, gente, que eles dizem que quando você tem alguma coisa para conversar, diz que você deve ir até os anciãos, né? Eles usam um texto lá que quando a pessoa estiver doente, que vá até os anciãos, eles vão fazer oração e você vai ficar bem. E que tudo que você conversa com os anciãos, de forma alguma, vai sair dali, eles vai ficar entre você e eles ali. É a mesma coisa quando você se confessa lá com o padre, né? Então, é mentira também. É mentira também, porque eu fiquei sabendo de algumas coisas, né, até perto já da minha separação, que o meu marido era ancião e ele ficou sabendo, e ele acabou me contando. Ele acabou me contando algumas coisas, tipo assim, as irmãs são aconselhadas, né? Os irmãos são aconselhados a casarem-se sem ter relações sexuais, e teve lá um certo servo ministerial que casou com a irmã, eu já tinha dormido junto várias vezes, e aí ele até perdeu o cargo dele quando a consciência pesou, e eles foram até os anciãos e conversaram, né, que isso tinha acontecido, então ele perdeu os cargos e tudo mais, mas só que era para ficar ali entre eles, e no fim eu acabei ficando sabendo, né, essa parte eu até me esqueci de comentar lá quando eu fui denunciar o meu marido lá pelas agressões, eu deveria ter comentado isso também, que muitas coisas que foram conversadas lá na reunião entre os anciãos e entre os servos ministeriais, muitas vezes eles saíam distribuindo, porque uma vez teve um caso comigo lá dentro da congregação que foi resolvido, e um dia eu estava trabalhando no campo com servo ministerial, e ele me tocou no assunto, tipo assim, ele ficou sabendo e tava falando comigo, assim, como ele falou pra mim, ele deveria ter falado mais pra um monte de gente, então essa história que tu conversou, ficou ali, é mentira também, não existe isso, eles acabam falando, alguns pode ser que não, né, mas a maioria acaba dando com a língua nos dentes e acabam falando as coisas que não deveriam, né, que é levado em segredo lá, para esses irmãos anciãos poderem aconselhar. Outra coisa é que quando você está no serviço de campo, a fofoca rola solta, assim. Sempre tem uma irmã lá que vai trabalhar contigo e tá lá dando a opinião pessoal dela na vida da irmã tal, que não cria os filhos bem, na vida daquele ancião lá. Tinha um ancião na minha congregação que era muito falado. Ele parece que dava sempre... Falavam que ele estava sempre na casa dos outros filando comida, falavam que ele estava sempre pedindo dinheiro e devendo, sabe? Estava sempre tentando, assim, parece que a congregação torcia para o dia que ele fosse pego e deixasse realmente de ser ancião. E tem também os tais servos ministeriais, não, os superintendentes que eles vêm 1 ou 2 vezes no ano na congregação, são muito bem tratados, você prepara almoços especiais para eles, porque eles vêm para edificar a tua família, edificar a congregação. Agora, eu me lembro muito bem que teve superintendentes que vieram, que Deus me livre, né? Se fosse hoje em dia, eu passava e virava a cara, eu nem cumprimentava, porque era uns entojados, nojento, umas pessoas grosseiras que não dava nem para chegar perto e se achar com um rei na barriga. Né? Então era exatamente assim, é assim que funciona dentro da congregação. E uma das coisas que eu acho, né, que não deveria acontecer é a forma que acontecem as construções do Salão do Reino. Quando eu entrei na congregação, tinha uma congregação no centro, um salãozinho no centro, onde 4 congregações se reuniam ali. Era 2 reuniões no sábado e 2 reuniões no domingo. E o que acontece? Eu me lembro que eu entrei bem na época do incentivo de nós juntarmos dinheiro para comprar o nosso terreno mais perto da nossa região, para construir o nosso Salão do Reino. E isso foi feito. Eu me lembro que eu participei de muita coisa. Fiz bolo para vender, pano de prato, eu fazia várias coisas que era para poder juntar o dinheiro, para poder comprar o terreno que já tinha sido escolhido. Depois que a gente comprou esse terreno, Torre de Vigia empresta o dinheiro para a construção do salão,
para compra dos materiais. Quem constrói os salões do reino são os irmãos. Muito eu trabalhei, muita terra eu carreguei, aterro. Tudo é com os irmãos. A alimentação também, todo mundo faz doação, você monta uma cozinha e aquelas pessoas que estão trabalhando, elas tomam café da manhã, almoçam, tomam café da tarde, quem fica até tarde tem a janta garantida. E tudo isso com doação. O serviço é voluntário e esse dinheiro que a Sociedade Torre de Vigia empresta, a gente vai pagando ao longo do tempo. As contribuições eram voluntárias, mas a gente colocava lá na caixinha todos os meses, era lembrado pra gente, né? Não esqueçam das suas contribuições. A gente contribuía, aí o irmão mencionava lá quanto tinha sido enviado para a obra do reino, quanto tinha sido enviado não sei o que para a revista e quanto tinha sido enviado de restituição daquele dinheiro que foi tomado emprestado para a construção do salão, de forma voluntária. Só que eu fiquei sabendo que um tempo atrás eles fizeram uma análise do território e tinha muitos salões, tinha sido construído um outro em outra região aí, né? Então aquilo ali que tinha sido tudo dinheiro, que tinha sido pago, que tinha saído do bolso dos irmãos, estava para ser vendido e provavelmente o dinheiro ia para onde? Naqueles que já tinham recebido, né? Porque os salões os salões dos reinos que existe, o salão das testemunhas de Jeová, eles pertencem à Torre de Vigia. Eles não pertencem aos irmãos daquela localidade. Tudo é da Torre de Vigia. Então eles iam vender esse salão. Vocês acham que eles iam distribuir o dinheiro de forma generosa e igual entre todos os irmãos que trabalharam e que contribuíram para a compra do terreno e para a restituição do dinheiro que foi emprestado para a construção? Lógico que não, gente. Então eles ganham muito dinheiro. Eles são uma sociedade muito rica, filantropia porcaria nenhuma, porque eles não participam de nenhuma obra social, não, é tudo em prol aqui deles, né, é tudo, é só aqui, ó, né, não tem aquela filantropia, não tem obras de caridade para ajudar. Sempre eles mencionam, né, quando deu um terremoto lá em tal lugar, os irmãos foram lá ajudar e todas as pessoas na volta foram beneficiadas. Vai saber se é verdade, isso é o que eles contam para nós, assim como muitas mentiras são contadas para te pegar dentro, né, dessa organização para você ficar ali presa, que nem o ratinho que fica lá dando, ratinho de laboratório que fica lá dando voltinha lá naquele brinquedinho. É assim que você se torna um brinquedinho na mão deles, né? Você faz tudo que eles querem, porque tudo eles pegam a Bíblia, irmã, tá errada, tá aqui, texto tal diz isso, né? E você vai tentando se enquadrar com aquilo que a Bíblia diz, mas não é aquilo que a Bíblia diz, é a visão que eles têm da Bíblia, porque é a tradução de quem? É a tradução segundo eles. É a tradução segundo eles, gente. É a Bíblia das Testemunhas de Jeová. É os livros das Testemunhas de Jeová. É as regras deles. Tanto que os tempos vão passando e as regras vão mudando. Se vocês procurarem aí os irmãos que estavam lá em 1914, 1930 e poucos, lá muitos saíram aborrecidos, porque eles prometiam que em 1914 seria restabelecido o reino de Deus na terra. Não foi. Muita gente saiu aborrecida. Aí eles vão marcando datas e as coisas não se encaixam, porque a visão deles da vida, é a visão deles da Bíblia, é aquilo que eles ensinam e nós estudamos a vida inteira, os livros deles. Né? Então hoje eu me sinto muito aliviada realmente de ter saído dessa seita destrutiva, né? Que só destruiu a minha vida, né? E no próximo vídeo, gente, eu quero contar então a respeito das minhas agressões sofridas dentro de casa pelo meu marido ancião, né, que não teve pena nenhuma e continuou lá na tribuna falando que o marido tem que tratar bem a esposa, e todo aquele que agride diz que não agrediu, né, a pessoa que é agredida sabe como é que funciona essa agressão. Contar também a respeito do dia que a minha filha estava quase ganhando bebê e precisava vir para dentro da minha casa porque o marido estava desempregado e ela ia ser despejada, e ele disse para mim que não queria minha filha dentro de casa, e eu disse que eu ia trazer porque a casa afinal de contas era minha, a gente construiu junto, e ele disse que me colocaria no meio da rua, eu e a minha filha, se eu
passasse por cima da autoridade dele, se eu teimasse com ele. Então, nos próximos vídeos, assim, ó, eu vou chegar ao ápice, né, de tudo aquilo que realmente me aconteceu e como realmente eu acordei e consegui me livrar dessa seita maldita. Tá bom? Por hoje é só. Não fique pensando aqui que eu tô fazendo isso por tristeza, né? Que ela nunca conseguiu superar, tem que ir se tratar. Não, não se trata de nada disso, gente. Isso aqui eu quero que sirva como alerta, né? Para que as pessoas se alertem contra essa gente que bate na sua porta de manhã cedo, que vem com aquele sorrisinho largo, lhe fazendo várias promessas e você embarca, né? Você embarca de cabeça e você vai e você acha que tá tudo bom. Não, gente, abram os seus olhos, né? Porque a vida inteira você tá ali dentro e sempre lá aquelas revistas falando o Armagedon tá chegando, o Armagedon vem vindo, os maus vão ser destruídos, eles têm folhetinhos para entregar nas casas, revistas, brochuras que ali retratam, né? Fogo caindo do céu, a terra aberta, as pessoas gritando, tudo sendo destruído, e você passa o tempo inteiro mais dentro da congregação com medo disso, porque eles dizem que lá no passado o mundo foi destruído num dilúvio e lá tinha a arca, que hoje a arca é dentro da congregação. Você só vai se salvar do Armagedon se você realmente for fiel e estiver dentro da congregação fazendo a vontade de Deus. E ali você se vê preso e aquilo vai ali na sua cabeça, você dorme e você chega a ter sonhos que o Armagedon chegou e que você vai morrer e que, entendeu? E você pensa, meu Deus, e todas as crianças que vão morrer e todos os meus parentes, e eles têm uma desculpa, uma resposta para todas as tuas perguntas, sempre te levando para dentro da Bíblia deles. Então não caia nesse golpe, gente. Não caia nesse golpe, tá bom? Pode ser que eu fale um pouquinho mais a respeito desse idiota aí que eu sei que tá estudando, de repente ele, a esposa dele deve estar maravilhada, e esse pedófilo aí, estuprador, de repente logo em seguida, se já não se batizou, né, de repente logo em seguida ele já vai estar aí se batizando, né, que é a coisa mais linda do mundo. Se vocês quiserem, é só procurarem no YouTube relatos de testemunhas de Jeová contando tudo que passaram dentro das congregações, que vocês vão ver que tá assim, ó, coalhado de vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem. Lembrando que a gente nasceu para ser feliz, gente. A felicidade é aqui dentro de nós, é nós que geramos, tá bom? E até o próximo vídeo.